Olá, portanto, vamos iniciar mais um vídeo. Eu quero convidar você para se inscrever, para ser divulgado o canal e ajudar outros a ter acesso a esses estudos que estaremos fazendo. Se inscreva, não custa nada. E você estará ajudando o canal a levar esses conhecimentos a outros. Portanto, hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Marcos 16, 15 e 16. Jesus, quando instruiu a Marcos escrever, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Portanto, estes é um requisito que o Senhor quer que nós cumpra para ter direito de vida eterna, direito de salvação. Portanto, ele diz que o que crer e ser batizado, este é que será salvo. Sem cumprir esses requisitos, não existe direito de vida eterna. Quando Jesus teve um diálogo com Nicodemos, ali no livro de João, capítulo 3 e verso 5, ele disse para Nicodemos que aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino dos céus. Então, para ter direito de entrada no reino dos céus, precisamos cumprir esses requisitos. Que Paulo, aos Romanos 6 e 3 em diante, ele diz que se foste sepultado com Cristo pelo batismo, na semelhança da sua morte, seria da sua ressurreição. Então, Paulo considera um sepultamento quando somos batizados. Então, o batismo é de submersão e de imersão. E nós precisamos cumprir esses requisitos. Quem isto rejeitar, perde o direito de vida eterna, ou o direito de entrar no reino dos céus. Quando nós lemos Efésios, capítulo 4 e 5 de Efésios, Paulo diz o seguinte, ele disse, há um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Então, quando ele disse que existia um só batismo, isto é um batismo aprovado por Deus. E nós precisamos saber o batismo que Deus aprova. Segundo Marcos, é o batismo nas águas, que é um símbolo de morte para o mundo e vida para Deus. Aqui, Efésios 2:20, o apóstolo diz que nós
estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Cristo é a principal pedra da esquina. Então, se nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, então ficamos certos e precisamos saber o que os apóstolos e os profetas ensinaram. E isto nós podemos descobrir. Se existe só um batismo, nós devemos procurar a saber que forma eles usaram este batismo. Quando nós lemos lá em Mateus 28:19, e disse, o texto está dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando esse texto é registrado ali em Mateus, como fizeram os apóstolos? Eles descobriram o nome do Pai para cumprir a ordem de Jesus? Ou eles simplesmente saíram fazendo de qualquer forma? Então, quando nós lemos em Lucas 24, 45 a 48, nós vimos que naquele texto ali de Lucas, diz que Jesus abriu os entendimentos dos incrédulos para que se cumprisse as Escrituras e tudo que dele estava escrito na lei de Moisés e nos Salmos. E disse que em seu nome se pregasse arrependimento de pecados. Que nome precisava receber o perdão dos pecados? E eles deveriam pregar. Quem estava determinando ali que usasse o seu nome para perdoar os pecados era o próprio Jesus, dando instruções aos apóstolos. E disse, e destas coisas vós sereis testemunha. E disse que eles deveriam começar em Jerusalém. Não poderia iniciar este evangelho em outro lugar, mas sim em Jerusalém. Livro de Lucas. E quando nós vamos para Isaías 9:6, aquele texto de 9:6 é uma profecia do profeta Isaías. E ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e
príncipe da paz. Que nome teria este menino? Mateus 1:21 disse o anjo a José, disse: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E quem ia gerar era o Espírito Santo. E disse a ele que ele deveria colocar o nome do menino era Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Lucas disse que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecado, ou perdão de pecados. E o menino que nos nasceu, em Mateus 1:21, ele chamou-se Jesus. Mas Isaías foi além a sua profecia. Ele disse que o menino que nos nasceu seria Pai da eternidade. Pai da eternidade seria chamado Jesus. E se sendo Jesus o Pai da eternidade, ele diz que seria o menino que ia nascer era Jesus. O Pai da eternidade chamou-se Jesus. E o príncipe da paz, ou o Espírito Santo, que é conhecido como príncipe da paz, chama-se Jesus. É isto que Mateus 28:19 está dizendo. O nome do Pai, nós descobrimos, ele mandou batizar em nome do Pai. E eu, para fazer, eu preciso saber o nome do Pai. E este é um texto que muitos negligenciam eles por desconhecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo Isaías e Mateus, o nome dele é Jesus, o Salvador do mundo, da humanidade. Aqueles que nele crer herdarão ou terão direito na vida eterna. Isto é que Atos 2:36-39, ele disse, o apóstolo Pedro disse o seguinte: quando os discípulos se dirigiram a ele, e ele disse que todo Israel fique certo que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E diz que quando isto eles ouviram, eles se dirigiram aos apóstolos e perguntaram: isso o que faremos, varãos e irmãos? Nós, se continuarmos assim, estamos perdidos. Precisamos de saber como devemos nos comportar para nós poder herdar o reino dos céus. Em Lucas, Jesus disse que em seu nome se pregasse arrependimento de pecados
começando por Jerusalém. Então Pedro respondeu e disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Disse, porque a promessa vos diz, a respeito a vós que estão me ouvindo, poderia nós dizer, e aos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, ele começou o evangelho em Jerusalém, e ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão ou para remissão de pecados. Se o nome é para perdoar pecado, quem não aceita ser batizado no nome dele, não recebe o nome. E se não recebe perdão, a Bíblia nos afirma que ser pecado não entra no reino dos céus. Se você recebeu ou se você foi chamado por Deus, ou você estava longe, que seria nós hoje, e não aceitá-lo, não tem direito de vida eterna. E isso prosseguiram os apóstolos a fazer. Lá ainda em Atos, capítulo 8 e verso 16, e capítulo 10 de Atos e verso 48, e capítulo 19 e verso 5, então todos os batismos feitos na Bíblia foram realizados em nome de Jesus Cristo. E nenhum outro batismo poderia ser colocado para substituir o batismo que estava feito pelos apóstolos, que nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Cristo é a principal pedra da esquina. Vamos então cumprir as Escrituras e não cumprir os que o homem procurou a perverter o Evangelho de Cristo. Mas isto, agora, nós sabendo, vamos cumprir tudo o que Jesus tem determinado. Cremos nisso e vivemos o Evangelho em que pregou os apóstolos do Senhor, e nenhum outro nome é dado para que importa que sejamos salvos. Isto é, Atos 4 e 12. Fique com Deus e olhe para as Escrituras e nela creia, para herdar a vida eterna. Amém.